Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre as tantas informações do universo feminino. Nós recebemos algumas perguntinhas e eu vou tentar respondê-las da melhor maneira para vocês. A primeira é: como lidar com a pressão da sociedade para seguir os padrões de beleza, né? Como nós mulheres somos pressionadas com isso, né? Todos os dias temos um padrão cada vez mais alto, muitas vezes irreal. Eu acho que a principal questão é a gente não cair na comparação. Porque quando nós nos comparamos, ou a gente vai se sentir superior, ou a gente vai se sentir inferior. E nenhuma dessas duas posições são posições corretas e aceitáveis, né? Elas vão trazer malefícios para nós. Então, eu acho que a primeira questão é a gente se olhar e entender a nossa singularidade. A gente saber que cada uma tem uma composição corporal, cada uma tem a sua genética já específica, cada uma tem um padrão de vida e tem uma realidade que deve ser encarada. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é pensar olhando para nós mesmas, o que nós vemos quando nós olhamos no espelho. E se tem algo que realmente nos incomoda, e não por pressões externas, mas nós mesmas, o que a gente tem que fazer é correr atrás do prejuízo, né, minha querida? Então, fazer um exercício físico, cuidar da alimentação, porque isso também não é só uma questão de estética, é principalmente uma questão de cuidado a longo prazo, né? O exercício físico, ele libera hormônios no nosso corpo, hormônios que nos fazem se sentir bem, né? Hormônios de bem-estar. Então, a gente tem que olhar para o nosso corpo como alguém que vai nos acompanhar por toda a nossa vida, por toda a nossa trajetória. Então, a gente olhar para ele com amor. Muitas vezes nós, quando já tivemos filhos, né, o corpo muda, ele não é mais como ele era quando a gente era mais jovem, antes das gestações, mas a gente olhar que até pelas cicatrizes que nós temos, né, elas nos trouxeram coisas que são extremamente preciosas para nós, que são os nossos filhos. Então, eu acho que a principal forma é a gente se olhar com amor e com respeito dentro da fase da vida que nós estamos vivendo. Vamos para a segunda pergunta. Como aprender a dizer não sem parecer ser chata? Eu acho que eu vou responder isso com outra pergunta. Por que a opinião do outro, o que o outro vai achar se você disser não, faz tanta diferença para você? Muitas vezes essa preocupação que nós temos é porque a nossa identidade ela não está verdadeiramente firmada. Então a gente tem uma necessidade de uma aprovação externa. Receber não, ninguém gosta. Ninguém gosta de ouvir não, né? Desde que nós somos criancinhas, os bebezinhos, quando a gente faz não, eles fazem bico, eles choram, eles fazem birra, mas é algo que passa. Então, o primeiro princípio para a gente lidar com isso é a gente estar com a nossa identidade realmente firmada, nossa identidade sarada, e a gente não ultrapassar os nossos limites, que muitas vezes a gente deixa de falar não para os outros, para não gerar um conflito, não gerar uma situação constrangedora, mas aí gera um conflito dentro de nós, porque algum limite nosso foi quebrado, foi ultrapassado. Então, essa é a pergunta. Por que você se importa tanto se o outro vai achar que você é chata se você está dizendo não? A próxima pergunta: como dividir as responsabilidades da casa com meus filhos? Primeiro, a gente vai ter que ter muita paciência. Porque os nossos filhos são diferentes de nós, cada pessoa tem a sua singularidade, tem o seu tempo, tem o seu modo de fazer, e a gente vai ter que ter essa paciência para ensinar e talvez entender que eles não vão fazer da forma como nós gostaríamos que eles fizessem, e muitas vezes nem no tempo. E isso é o maior desafio, né? Porque aí a vontade que a gente tem é de já ir correndo e já fazer tudo e já deixar pronto. Só que é muito importante a gente dar esse espaço, esse tempo, para que eles assumam as responsabilidades e eles realmente se tornem seres humanos funcionais, né? A gente não sabe por quanto tempo nós estaremos com eles, nós não sabemos se quando eles crescerem eles vão ter que estudar fora, eles vão ter que morar em algum momento sozinhos, e nós precisamos que eles se tornem realmente seres humanos funcionais. Então, ter paciência e não desistir. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, né, menores, e aí às vezes eu falava, vai lavar louça, e ia lavar. E aí depois quando
esse meu filho ia dormir, eu ia e fazia todo o processo de novo, porque não tinha ficado bem lavado, mas era o que ele podia entregar com aquela idade. E hoje a louça sai bem lavada, bem limpinha. Então a gente tem paciência com os processos. Meu marido parece distante. Como posso melhorar o relacionamento com ele? Muitas vezes esse distanciamento dos maridos é responsabilidade de nós mulheres. Os homens, em sua natureza, geralmente, em grande maioria, já são mais retraídos, já são mais calados. E muitas vezes, quando eles vêm falar alguma coisa, a gente acaba atropelando, a gente acaba cortando ele, não deixando ele terminar. Muitas vezes a nossa reação é até um tanto quanto explosiva. E aí o que acontece? Esse homem, ele se retrai ainda mais. Ele se afasta ainda mais de nós. Então, o que a gente tem que fazer, primeiramente, é colocar um ambiente de segurança para que esse marido ele se sinta seguro e confortável para estar perto da gente, para dar a opinião dele sem que ele seja julgado, sem que ele seja interrompido e sem que haja uma represália quando ele falar o que ele realmente pensa, o que ele realmente acha, que ele realmente tenha um lugar de acolhimento e de fala, sem que tenha efeitos colaterais. Então é isso. Se você tiver mais alguma perguntinha, mande para nós. Nós estamos aqui disponíveis para te responder, para te auxiliar. E é isso aí. Curte, comenta, compartilha. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira mandar alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo nos próximos vídeos.